Estamos aqui com a atriz Suzy Rego e eu queria que você dissesse o seu nome completo, o seu nome artístico, onde você nasceu e a data de nascimento. Certo. Meu nome de batismo é Suzy Sheila Rego, nome em artes Suzy Rego. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou filha de potiguares. Meus pais são do Rio Grande do Norte, a minha família mora no Recife há muitos anos. E eu nasci no Rio de Janeiro numa das transferências, porque meu pai é da reserva da Marinha, mas ele serviu a Marinha durante muitos anos. Eu nasci em 11 de março de 1967. Era um sábado, eu acordei tarde, 8h05 da manhã, diz a minha mãe. Suzy, de repente você se candidata num concurso de Miss, que na época, ainda estamos falando lá dos anos 80, né? Naquela época tinha uma beleza lá, uma estrutura toda, e de repente você se transforma em Miss Pernambuco e depois é a segunda classificada no Miss Brasil. Só há 40 anos, isso foi em 84, 40 aninhos, foi ontem. Como é que foi essa experiência? Você se jogou aí na experiência? Como é que é? Eu comecei a trabalhar bem cedo, aos 13 anos, como modelo informal. Então, eu morava no Rio de Janeiro, fazia alguns desfiles, aqueles primeiros desfiles em clube, curso de modelo e manequim, fazia algum trabalho em troca de uma peça de roupa. E nessas transferências do meu pai, nós fomos parar lá no Nordeste, lá no Recife. Eu estudava e aí também fazia academia, fazia aula de dança. E começava também, assim como eu fui trabalhar em loja de shopping, eu fazia também os desfiles esporádicos, né, para aumentar um pouco a renda, para conhecer também mais os estilistas lá de Pernambuco. E fui conhecendo realmente uma rede muito grande de colaboradores, de produtores, enfim. E eles é que me incentivaram a participar do concurso, então foi todo assim... Foi muito interessante, porque um cedeu roupa, o outro calçados, o outro maquiagem. Foi um cooperativismo maravilhoso, que não era a minha intenção. A minha intenção realmente trabalhar muito como modelo, mas eu fazia pré-vestibular. Então eu prestei o vestibular, eu passei no vestibular para psicologia da Universidade Federal aos 16 anos. E aí aos 17 é que eu entrei no concurso de Miss e representei Pernambuco. Aí vim para São Paulo para competir pelo Miss Brasil, que eu fiquei em segundo lugar por um ponto em 84. Foi muito legal, foi muito uma experiência mágica. Era o primeiro ano em que as candidatas estavam desacompanhadas, sem as mães. Então não trouxe mãe, não? Nada, nada. Então assim, nós dividíamos. Eu dividi o quarto com a Miss Paraná, Marisabel Domingues, que é minha amiga. A semana que vem a Miss Rio de Janeiro, a Valéria Freire, que também é atriz, ela vem nos assistir. A semana passada nós tivemos 10 misses aqui, foi a coisa mais linda, nessa coisa da comemoração dos 40 anos, então as meninas se reuniram. Tudo muito, muito gostoso, né? As pessoas se torcem umas pelas outras. Enfim, e aí com essa coisa do concurso que eu vim parar em São Paulo, eu pisei aqui, eu falei, eu sou daqui, é aqui que eu quero morar. Então, tranca a universidade sem ter cursado, vim trabalhar como modelo para todas as revistas, das editoras todas, final dos anos 80, publicidade. Então, assim, o concurso, ele me proporcionou a possibilidade de viajar o Nordeste inteiro durante o meu ano, do meu reinado, e também conhecer muitos estados do Brasil e ter um pouco de noção do que eu tinha como meta. E como é que a TV chegou na Suzy Rego? Através de publicidade. Eu fiz muita coisa de moda, de editoriais de moda para as revistas Nova, Cláudia Moda. Não fiz tanta passarela, mas fiz muito catálogo de produto. Então, assim, era talvez a minha maior renda, eram os catálogos de marcas de cosméticos, de Avon, enfim, e de catálogos também de roupa. Fiz muito editorial de lingerie, fiz muitas viagens com desfiles. Então, e aí eu comecei a perceber que a publicidade poderia também melhorar os cachês, melhorar os valores. Sim. Então eu fiz muito teste para comerciais que não tinham texto e depois também fui enveredando, fui arriscando naqueles que tinham texto. E através de um comercial que foi revolucionário nos anos 80, que foi um lançamento de um absorvente interno com aplicador, que foi realmente um boom no Brasil, que era o absorvente Tampax, né, americano.
mas era o lançamento desse produto no Brasil inteiro e eu concorri com, sei lá, com sem dúvida alguma mais de 1000 candidatas, todas com o mesmo biotipo, cabelos encaracolados, uma coisa assim, né? Eu brinco que era boneca Suzy de oriental, sim, preta, loura, branca, gorda, magra, alta, baixa, ruiva, enfim. E através desse comercial, que tinha até uma frase, entre aspas, polêmica, porque quando tem o período menstrual, antigamente, bem antigamente, dizia que estávamos incomodadas. Então, como ele queria trocar isso, o bordão era incomodada, ficava sua avó. Então, isso fez um sucesso imenso e a partir daí eu chamei a atenção para outros veículos e fui parar num teste na TV Globo, fiz teste para a novela. E foi assim que eu comecei na TV. E como foi fazer a primeira novela? Você estreou em Salvador da Pátria. Isso. Desde a época de modelo, eu conheci muita gente, claro, muita gente do meio, né, de moda e de comerciais. E na época eu namorei o ator, também ator Paulo César Grande, que é casado com a minha amiga Cláudia Mauro há 228 anos. E eu namorei o Paulo César por um tempo, eu morava em São Paulo, ele no Rio de Janeiro. Ele sempre estava ou no cinema, ou em novela, ou em teatro, e eu me convidava para ir, e ele sempre foi muito generoso, então em todos os ensaios eu estava, eu absorvia aquilo, para mim era aula magna, eu anotava, eu gostava muito de passar os textos com ele, ele me emprestava os textos, os roteiros, eu estudava aquilo, eu decorava, eu ia nas gravações e ficava muito contente de ficar 5, 6, 7 horas sentada assistindo as gravações, sendo cena dele ou não. Nossa, é muito amor, hein? Era amor pela profissão. E eu te falo uma coisa, ele foi extremamente querido, muito generoso, ele sabe da minha gratidão por ele, porque essa foi a minha escola, vendo os profissionais trabalhar. Eu ia para teatro ver os ensaios que eles faziam de uma série de peças, assim, ficar próxima a Marília Pêra, Jorge Fernando, a Roberto Bonfim, imagina, Emiliano Queiroz, pessoas com as quais ele convivia profissionalmente também como grandes amigos, entre jantares e bares e festas e viagens, e eu ali bebendo naquela fonte, sabe, conhecendo não só os artistas como artistas, mas também como pessoas, intérpretes, entendeu? Que leitura que eles gostavam atualmente, né, naquela época, que eles estavam lendo, que autores que eles gostavam. Então isso tudo para mim, assim, eu jamais desperdicei a oportunidade de ouvir, de ficar atenta, de entender. Então, assim, eu entro no mundo artístico, por um lado, muito mais pé no chão do que pelo deslumbramento de ser artista. A primeira coisa que eu me acostumei foi com o tempo. O tempo é a demora de gravação. Então, assim que eu começo, eu já estou muito bem familiarizada com o processo. E estrear uma novela, naquela época, acho que era 20 e 30, né? Hoje a gente fala novela das 9, né? Eu acho que era logo após o Jornal Nacional, Estrear uma novela como Salvador da Pátria, que teve uma audiência muito significativa. Enorme, um elenco, né? Nossa, estelar. Então, é isso que eu ia te perguntar. A hora que você está lá do lado de um Lima Duarte, de um Francisco Cuoco, de uma Suzana Vieira, tremia as pernas? Nada, de jeito nenhum. É o que eu falo, porque eu já os conhecia ali como acompanhante do Paulo César Grande em outras situações. Eu também gostava de ver o processo de cada um, de passar os textos, de gravar, de repente tem um erro, vem aqui. Então aquilo tudo ficou sempre muito orgânico, muito humano para mim. Sempre muito estudiosa, então preparada eu estava. Beth Faria, que fazia minha mãe, me recebeu de braços abertos. Aldine Miller, que veio nos assistir também semana passada, do meu núcleo, Maiara Magre, e as pessoas que faziam parte do meu núcleo. Cécio Thierry, praticamente meu diretor particular, porque não só ele fazia a novela como personagem, como sempre me puxava no cantinho. Outra coisa, muito bem recebida pela equipe técnica. Meus professores foram iluminadores, diretores de arte, cameraman, cabo man, então assim, engenheiros de som, pessoas que estavam ali na labutíssima mesmo, no trabalho, no pesado, que eu ficava atenta, ávida e muito grata de receber essas orientações. Então assim, eu estava muito imersa naquilo tudo. Eu tinha colegas também, né, jovens e tal, mas muito deslumbrados com o que ia sair na revista. Não, eu queria saber as minhas cenas que chegavam, o meu bloco. Eu queria estar concentrada, aquilo para mim não era um frege, aquilo para mim era muito sério, até porque, como modelo, eu era muito melhor remunerada do que como atriz iniciante. Então, para mim, aquilo era um presente
um presente enorme conviver com aquelas pessoas, naquele ambiente. Sim, é mágico quando nós assistimos pronto, mas Ninguém sabe o duro que é. E assim, então, eu realmente me dedicava muito, estava sempre muito pronta. Eu digo assim, não pronta como como atriz que sabe da sua personagem, mas muito entregue, sempre muito entregue. Então, dizendo, você é interessada, né? Sim, talvez eu não tenho a formação que talvez você tenha feito numa escola de arte dramática ou num curso bacana, profissionalizante. Então, essa é a minha escola. E a minha escola tem a minha devoção, tem a minha... tem o meu respeito, como você diz, ao lado de um Lima, ao lado de um Calone, de um Zé Vilker, Deus o tenha. Mário Lago, eu estava na mesma novela que tinha o Mário Lago, Cuoco, Luiz Gustavo, Lucinha Lins, tanto o elenco mais maduro quanto mais experiente, né? Lúcia Veríssimo e tantos outros que os próprios núcleos eram de grandes astros, né? Então os protagonistas jovens, os protagonistas experientes e as locações gigantes em fazendas imensas, uma novela muito rica, uma novela muito polêmica porque tratava muito sobre política e tudo mais. Então, assim, eu sorvi aquilo como se eu tivesse realmente sido contemplada com um grande prêmio. Eu fiz uma pequena pesquisa com algumas pessoas, eu falei, olha, eu vou entrevistar a Suzy Rego, qual novela que marcou, né, e tal. E é impressionante, todo mundo fala de A Viagem. Ah, claro, mas A Viagem tem esse efeito A Viagem. Eu amo a novela A Viagem, independente de eu ter feito parte do elenco, né? A novela completa agora 30 anos, seria tão bom se eles nos pagassem as reprises, seria muito bom, porque deve ser a 6ª vez que reprisa no canal fechado e, lamentavelmente, os co-criadores que somos nós, recebemos os parabéns, né? Mas a nossa parte... né? A nossa parte que seria justo, né? Que seria coerente e que seria extremamente... que é merecido, essa, infelizmente... Até agora, porque minha fé é inabalável, ainda não está a caminho. Mas as pessoas falam assim, aquela mulher linda, bonita, que se enfeiava toda, né, e tal. Quando a gente descobre quem era a atriz que fazia, a gente fala, não acredito que ela topou fazer esse papel. Nossa, gente, mas imagina, botar um óculos, um aparelho e engrossar a sobrancelha. E assim, igual o Superman, né? Ele coloca um óculos e você não sabe que é ele, né? Se eu fizer isso, eu tô aqui, ó, eu faço isso. Sim, diga, você fala, cadê a Suzy? Então, assim, o bacana, né, também da brincadeira, da novela, é nós embarcarmos nessa viagem, né? Nós realmente acreditarmos assim, tá bom, gente, a história é assim, ela precisa trabalhar, então o que ela faz? Ela se coloca o menos atraente possível, quase que invisível, para aquela mulher maravilhosa que a Torlone fazia, muito ciumenta. Então é alguém que não que ela não soubesse que é a moça, mas que não faz diferença. Por quê? Porque não está atraente, não está à mostra, né? o seu feminino mais evidente, cabelos soltos, maquiagem, né? Não, é alguém que é completamente discreta e desinteressante. Então eles falavam isso, os tecidos precisam ser duros, um brim, tem que ser alguém que não tenha a menor vaidade, então uns óculos muito maiores do que, né, do que o normal, aí engrossava bem as sobrancelhas, colocava um aparelho móvel que dificultava também a dicção, e ela tinha um comportamento que o diretor-geral Wolf Maia, maravilhoso diretor de ator, ele dizia, ela não olha no olho de ninguém, não olha porque ela não quer que a outra fale, porque você está com essa... Não quer passar despercebida, quer só trabalhar. Ela só quer trabalhar, ganhar o dinheirinho dela. Esse personagem é um personagem muito mais difícil de você construir do que se você estivesse de cara limpa, vivendo uma heroína, ou não? Nada, uma delícia. É muito bom o intérprete ser o contador de história de algo que é completamente oposto, né, que tem tipo, que tem caracterização, que tem elementos para brincar, que tem subterfúgios, né, artefatos, que tem... Isso é sempre, para o intérprete, é de uma riqueza imensa,
né, de talvez adotar uma nova postura corporal ou uma forma de falar que seja mais rápido, mais devagar, com sotaque, com gagueira. Isso para nós é uma caixa de brinquedo gigante que eu, como intérprete, fico encantada, fico buscando o tempo inteiro. Eu já faço isso naturalmente. Eu busco, até, né, são 20 anos com meu marido, com o Fernando Vieira, que é um professor de teatro, que é um mímico, que é um observador da natureza humana. Então, às vezes, ele fala, se nós víssemos aquela moça numa novela, nós iríamos dizer, só na novela que alguém fala assim, ri assim ou se mexe assim. E eu passei a observar, e sempre que tem uma composição de uma personagem, claro, tem que ser de acordo com os autores, pesquisadores, direção, mas se eu puder colocar um temperinho meu, eu tento, eu experimento e nesses 35 anos até que eu dei umas dentro. Né? Vamos lá, você virou heroína e não foi na Globo, foi no SBT. Isso. Fazendo Amor e Ódio, né? Delícia. Uma novela importada e tal. Como é que foi essa mudança? Como é que é sair de um personagem coadjuvante e de repente a novela está toda centrada em Ladonha, né? Em você. Como é que é isso? E nesse episódio foi tudo muito atabalhoado, por assim dizer, porque a protagonista seria a minha amiga, Patrícia de Sabri, que já tinha gravado bastante conteúdo quando o Silvio estava nos Estados Unidos e ele muda de ideia. E diz, não, eu quero escolher uma outra protagonista. Então, assim, até teve um mal-estar inicial, porque foi tudo feito muito às pressas. Então, veja, algumas das possibilidades que minha memória pode ter falhado, mas que eu lembre, havia a possibilidade de ser a Luana Piovani, que uma mulher loura, olhos claros e tal, eu, morena, cabelo castanho, e tinha mais alguém. Bom, a Patrícia Mignon, lourinha, tal, já tinha feito outras protagonistas no SBT. Sim. E parece que a Flávia Monteiro foi convidada também, que ela tinha feito Chiquititas. E o Silvio tinha gostado muito do trabalho dela. Eu não sei se a Flavinha estava... Não sei, mas eu sei o seguinte, que antes da Patrícia começar a fazer, eu lembro de ter sido sondada levemente, se estava em alguma novela, se estava em alguma peça e tal, mas quando ela começa a gravar e saem as notícias, ok. Quando teve essa reviravolta, eu fui chamada extremamente às pressas. Eu fui para um salão de beleza num feriado de 2 de novembro, de finados, um amigo que abriu a porta do salão para mudar um pouco o tom do meu cabelo, para parecer, não parecer, mas ficar um pouco próximo do Daniel Boaventura, que seria o mocinho, e receber os textos assim, em cima da hora, viajar para fazer as externas que ela já tinha gravado, com o figurino dela, que eu dizia, não vão caber em mim, a Patsy usa, sei lá, 36, 38, ela é super mignon. Pela magia, pela bênção, esses figurinos couberam, e a partir daí foram feitos novos figurinos, e até a Patsy chegou a ficar chateada, achando que eu tinha alguma interferência nisso. Eu falei, eu tenho que agradecer por você acreditar que eu tivesse alguma autonomia, algum poder de decisão, mas eu sou solidária a você. A forma como agiram com você foi uma forma, para mim, foi no mínimo deselegante. Mas eu sou profissional, eu preciso trabalhar e eu vou seguir. E ela também é super elegante, maravilhosa. Assim, a questão dela foi realmente, foi chato. Sim, sim. Foi chato, né? Mas, por exemplo, como é que de repente você se sentiu assim, nossa, eu sou a estrela principal, agora é tudo comigo, tudo não dava em volta. Tempo. Não dava tempo. Não dava tempo, era uma insanidade. Eu trabalhava cerca de 14, 15 horas por dia, eu ia às 6 horas da manhã pro SBT, chegava lá, muitas vezes estava tudo fechado, eu entrava numa sala, ficava deitado um pouco numa espera, e eu sou muito estudiosa, então eu caí em cima das minhas cenas, 20, 30, 40 cenas, e eu fazia questão de respeitar. O roteiro era sempre muito maluco, então eu dizia, olha, eu prefiro gravar tudo que eu tiver que gravar com as senhoras, com as crianças, com os senhores. Eu não me incomodo de trocar de roupa 28 vezes. Mas, sinceramente, pedir para uma senhora, para um senhor, para uma criança que veio da escola, que está cansada, chegar aqui 2 horas da tarde para gravar às 18, isso é muito cruel. Então, e o Henrique Martins, que dirigia, e também o Jacques Lagoa, além de outra equipe de diretores, mas e o Henrique era generoso.
ele compreendia isso, ele falava, pronto, a véia defendendo as véias, vai véia, vai trocar de roupa o dia inteiro. Eu falava, eu não me incomodo, mas né, eu ia ficar, eu sabia que eu ia ficar, eu estava em todas. Então assim, não tive a oportunidade de saborear esse protagonismo, esse estrelismo que eu gravava segunda a sábado. O Daniel Boaventura fazia musical, fazia Vitor ou Vitória. Muitas vezes o carro que ia me buscar, ia buscá-lo no flat onde ele estava, porque ele tinha feito 2 sessões e ele ia dormindo. Nós parávamos assim já na Anhanguera para tomar um café com leite, sabe, um pãozinho, uma coisa assim, para ele fazer essa jornada também, que muitas vezes dali saía para a externa. Sim. Então assim, foram, sei lá, 5 meses de gravações intensas, que se é que tivesse algum glamour, eu fiquei longe de experimentá-lo. Você sabe que uma das vezes eu fui na sala de um diretor geral, de executivo, e falei para ele assim, é o seguinte, eu quero parar de gravar. Me coloca na casa dos artistas, porque é o seguinte, eles passam o dia inteiro lá. Não fazem nada. Não fazem nada, ou fazem só as atividades de lá, e eu estou trabalhando acima do horário, e isso está incorreto. E eu dizia, eu não quero parar. O Jonas Mello falava, mas você tem que parar. E eu dizia, mas eu, sinceramente, então não aprendi ainda a fazer isso. Né? Agora eu já sei. Mas, eu, né, poxa, eu valorizava demais aquela primeira protagonista, mas era insano, sim, sem dúvida, era muito, muito cansativo. Eu ganhei uma nota 0 da Kogut, fiz questão de mandar um e-mail para ela, agradeci muito a Patrícia Kogut, né, que dá essa nota 10 e 0. Falei para ela, olha, com tanta obra, com tanta novela, com tanto especial para você assistir, se você dedica uma parte do seu tempo para assistir um remake de uma novela mexicana, observa o meu trabalho e faz dá essa sua opinião, essa anotação, esse 0 para mim vale um 10. E ela falou, ai, que bom, tal, não sei o quê. E as pessoas, ai, como é que você ficou? Eu falei, não, eu acho ela ótima. Acho ela maravilhosa, porque disse que eu estava muito exagerada. Sim, mas eu estava fazendo de propósito. Então foi bom que alguém, né, tivesse dado esse alerta. Depois você passou pelo SBT também, enfim, você andou aí por várias emissoras. Pela Record também. Pela Record, teve várias experiências. Pela Bandeirantes também. Pela Band. Aliás, você tem na Band também, acho que o segundo personagem que as pessoas mais comentam de você depois da viagem é a novela Floribela, né? Que você tinha lá, a vilã, a grande vilã. Né? Então, como é que é isso? Ó, aqui eu sou a central, ali eu finjo que ninguém olha pra mim, por favor, né? E agora aqui eu virei a grande vilã. É mais gostoso fazer uma grande vilã? Vilã de novela infanto-juvenil, uma beleza. Pode exagerar à vontade. Eu brincava de boneca, tinha um cabelo enorme, preto, com uma mecha branca, mudava de esmalte. Os textos eram incríveis, a Jaqueline Vargas, ela adaptava. Era muito gostoso. Nós gravávamos também com as crianças só na parte da tarde, por causa da escola. Mas era uma diversão, aquilo era bom demais, assim, então, realmente, e Floribela, ela também um remake de um sucesso argentino, mas ela começa a ser gravado com uma total despretensão. Nós não tínhamos ideia do sucesso, nem a Juliana Silveira, que trabalhou, né? Que fez a Floribela, né? Nossa, um sucesso, mas é um astral muito legal. Trabalhava-se muito, mas com muita alegria, com muita simplicidade e era uma grande diversão, porque nós tínhamos uma permissão para tudo, para exagerar, para brincar, para... Há pouco tempo eu tive num evento que a Norma Bloom estava lá e a gente conversou um pouco. E aí, falando sobre personagens... Corina, ela fazia Corina. E a gente chegou na Corina da Floribela e ela falou que foi uma das coisas mais maravilhosas que ela fez em televisão, justamente porque ela falou, era tudo tão gostoso de fazer. O nosso diretor-geral que está no céu, o Sacha, ele aproveitava a gostosura do texto e a picardia mesmo da coisa realmente pueril e maldosa. Era muito politicamente incorreto, era delicioso, né? Que um conhecido meu
faz ufa, ufa. E eu pedi para ele, eu posso usar um ufa? Ele falou, é muito bom. Eu falei, porque eu detesto as crianças, ufa. Até hoje, às vezes eu passo no mercado e passa um rapazinho e fala, bruxa velha, eu assisti a Floribela, você faz ufa para mim. Ufa. Então, coisas assim que são marcantes, né? E que... dentro da nossa jornada, do nosso currículo, traz também muita alegria dessa permissividade, dessa permissão de brincar, to play, que é o nosso ofício, né? Então eu te falo, assim, o fato de ser muito dedicada, muito estudiosa, me deu muito privilégio. Que bom. Vamos falar assim, cinema, você fez pouco cinema. Pouquíssimo. Eu sempre fiz muito teatro. Então, os convites para cinema, ou eu tinha os finais de semana comprometidos, eu fiz Caixa 2 do Juca de Oliveira há 4 anos e meio. Sim. Então, eu tinha muito final de semana comprometido e muitas vezes o deslocamento não batia. E outra, eu confesso a você, muitos roteiros eu agradeci, mas declinei. Então, assim, eu dizia, bom, então ainda não é o momento, ainda não fui arrebatada, ainda não fui encantada, ainda não fui... sei lá, conquistada por determinado roteiro. Mas os palcos te arrebataram. Mas sempre. Você vê, com o Martini, olha, daqui a pouco nós vamos fazer 10 anos que direto nós voltamos à cena. Sempre que ele me convida, me propõe, fazemos leituras e eu quero sempre estar com ele. Ele é um gênio, é um mestre, é incansável. Ele fala, vocês são os 18, né, Martini? Porque é um homem de teatro, nós temos uma troca muito boa, uma química muito saborosa entre nós. Ele sabe da minha seriedade enquanto profissional, enquanto atriz da companhia dele. Eu sei exatamente a responsabilidade dele como gestor do teatro, como diretor, como colega em cena. Então, assim, meu sonho dourado, né, que nem sempre é possível. Eu consegui isso uma vez só, eu fazia Caixa 2 e eu saía no domingo, ainda tinha um voo para o Rio, acho que umas 21. Saía correndo e aí gravava 3 dias, eu acho que foi uma novela das 6. Salomé? Era uma vez, de 98, e voltava já no dia da peça. Então, assim... Sim, isso é excitante, né? Você fala, poxa, eu vivo disso, eu sou artista, então eu estou em cartaz de uma peça de teatro de sucesso e eu gravo uma novela, eu consigo conciliar. Mas aí fica sem vida. E eu tenho gêmeos de 14 anos, eu amo ser a mãe deles, eu amo ter tempo com eles e eu amo poder ir amanhã na festa junina da escola, que eles não vão. Mas eu vou porque tem um bingo e eu vou ganhar um iPhone. Suzy, hoje você não está na TV, mas você está aqui nos palcos. Mas eu estou, hein? Eu estou. Se você abrir o catálogo do Globoplay, eu estou lá em várias obras. O streaming é TV, não é? Sim, não é? Ó, joga pro universo só positivo. Né? Tem muitas coisas. Eu fiz há pouco tempo Todas as Flores, do João Emanuel Carneiro, que foi maravilhoso. E experimentei também essa novidade da novela no streaming, porque ela foi exibida... Primeiro no streaming, Primeiro no streaming, saindo cada bloco às quartas-feiras. Parou um pouco para ver o Big Brother, eu também fiquei murcha, igual a audiência, porque a partir de um momento eu parei de ler a novela. Eu queria assistir a novela. Eu tenho o capítulo em casa, é claro, se eu quiser lá ver o que a Zoé fez, mas eu quero assistir, porque eu também tenho isso, eu sou noveleira. Ah, que ótimo. Eu gosto de novela, e eu falo com a TV, né? Eu converso com a TV, e aí na minha casa, eu e Fernando, as pessoas falam, é muito chato assistir com vocês, porque nós somos comentaristas. Olha, eles são riquíssimos, mas alguém fez blim blom, não teve um interfone, não teve nada. Aquelas coisas que todo mundo comenta, erro de continuidade, calango, que é o erro do ator, quando me dou como é o nome do personagem, qual é o nome dele mesmo? Luiz, e não sei o quê. Enfim, a diversão precisa se expandir, não só durante o trabalho, mas depois também. Você foi premiada em 2006 por um trabalho pouco falado em televisão, que foi Paixões Proibidas, uma novela que era uma coprodução com Portugal. Nossa, né? Uma produção riquíssima e tal. Então, a novela não repercutiu muito, mas você levou um prêmio para casa. E você vê, e ganhei um final que não estava previsto,
Porque, na verdade, eu fazia uma personagem apaixonada por um homem que se acreditava ser padre. Então eu virei a mulher do padre. Ele não era padre, mas eu fui gravar em Portugal, em Sintra, um final feliz lindo com ele, né? Esse foi um prêmio incrível. Foi uma novela extremamente trabalhosa de fazer. Nós gravávamos nos estúdios que era um forno no Rio de Janeiro, Cidade de Deus. Tivemos em meio de tiroteio. Com aquelas roupas pesadas. Veludo, muito veludo, muitas camadas de roupa. Gravávamos numa colônia, Juliana Moreira, que é uma colônia desativada, né, de doentes mentais, assim. E você pode nomear formiga, carrapato, chato, piolho, o que você quiser, insolação, isso tudo, porque era muito trabalhoso, agora muito bonito, mas realmente o público, não sei também se nós tínhamos 9 atores portugueses, então... Não sei, a novela é bela, a novela é belíssima, mas assim, para mim foi um grande prazer trabalhar com o Inácio Coqueiro, o diretor-geral, e grandes desafios. E assim, eu fico feliz em poder trabalhar em uma série de emissoras diferentes, experimentar também novela de época, foi um drama muito forte, mas conheci novos colegas e tal, ganhei um prêmio e... A viagem para mim, a viagem no final para mim foi, sabe, foi realmente assim... A coroação de tudo. Foi a coroação, porque depois de tanta coisa, mas tanta coisa que aconteceu naquele Rio de Janeiro, chamava... Não era Usina, Usina eu gravava a viagem. Ai, menina, depois eu vou lembrar o nome dos estúdios, que era quase que impraticável, e nós somos capazes de fazer coisas em situações muito adversas, né? Aí você vê pronto, fala, ninguém pensa, beleza. Hoje, 14 de junho de 2024, a gente aqui com a Suzy Rego, eu queria que você se despedisse dizendo onde é que as pessoas podem te encontrar. Eu te agradeço por esse espaço, viu? Agradeço por essa entrevista tão generosa, tão amorosa, você e a sua equipe. Nós estamos em cartaz aqui no Teatro União Cultural, todas as sextas e sábados, às 9 horas da noite, com a peça Cá Entre Nós, do talentosíssimo Rafael Gama. Eu estou no elenco, junto com o Eduardo Martini, com a Cristiana Oliveira. O Eduardo Martini também assina a direção geral. Nós temos uma equipe muito fofa, a Vivi, o Kevin, o Pedro, a Vanessinha, a Amandinha, a Dudinha. É uma turma muito bacana, que faz com muito amor. É uma peça que já teve a honra de assistir. Ela diverte, ela emociona, ela faz refletir. Que ótimo. É muito legal. Por favor, venham, vocês vão gostar. Suzy Rego, muito obrigado. Que agradeço. Em nome do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão. E a gente vai estar aí nos canais do YouTube divulgando todo esse seu trabalho. Muito, tá muito obrigada por essa divulgação, por esse espaço, por esse enorme carinho. Obrigado. Obrigada, namastê.